Como tratar um paciente pós-internamento hospitalar? Essa foi uma pergunta que me mandaram de um caso como, por exemplo, paciente saiu do internamento depois de uma cirurgia grande, como por exemplo, uma cirurgia cardíaca, e ele só pode fazer terapia periodontal sob terapia antimicrobiana profilática para não ter risco de infecção nesse pós-operatório. Ele ainda está impedido de comparecer ao dentista e tem uma halitose intensa. O que é que a gente pode fazer? Para começo de conversa, para que não ocorra esse tipo de situação, a gente tem que começar a divulgar que é muito importante que todo paciente compareça ao dentista antes de ser internado para qualquer tipo de cirurgia. É muito importante que ele passe pelo dentista para que ele possa ter todas as suas condições bucais avaliadas, para que a cavidade bucal não seja mais um foco de infecção. E às vezes esse foco de infecção na cavidade bucal pode até virar um risco de vida. Por exemplo, muitas vezes os médicos eles fazem os exames de sangue no pós-operatório e eles identificam ou febre ou febrícula, ou identificam um exame de PCR, que é a proteína C reativa, que indica como um sinal de fumaça que tem algum tipo de problema, tem algum tipo de infecção em algum lugar do corpo. E é uma infecção silenciosa e passam então a investigar cuidadosamente, será que é uma infecção aonde? É uma infecção pulmonar, é uma cistite, e investigam todos os sistemas na procura de algum foco infeccioso e às vezes, muitas vezes, esse foco infeccioso pode estar na cavidade bucal. Os dados epidemiológicos dizem, o NHANES dos Estados Unidos, que 46% dos indivíduos adultos de mais de 30 anos de idade têm doença periodontal. Imagina, as pessoas estão vivendo mais por muito tempo e de repente precisam ser submetidos a algum tipo de cirurgia e nesse tipo de procedimento ele vai estar impedido de conseguir fazer uma higiene bucal adequada e ali, se houver uma infecção, pode ser o início de um foco infeccioso. Portanto, o mais importante é que se faça uma terapia, uma profilaxia no dentista e, claro, tem que avaliar com sonda periodontal para que a gente acabe não vendo uma doença periodontal mascarada. Por exemplo, o paciente pode ser tabagista e nesse tabagismo a gente não identifica sangramento à sondagem ou sangramento gengival. Pode ser, por exemplo, que o paciente tenha uma excelente higiene bucal e nessa higiene bucal a gente acabe não vendo bolsas periodontais. Pode ser que o profissional não use evidenciador de placa e acabe removendo somente aquele cálculo visível, deixando grandes camadinhas de cálculo subgengival que podem dar início ou podem esconder uma doença periodontal subjacente. Então existe muita doença periodontal subdiagnosticada, subidentificada, e isso precisa ser visto. Enfim, e nessa situação, já foi para o hospital, já esteve internado, já veio embora, não pode ir para o dentista e a família fala, por favor, a gente não aguenta mais a halitose. O paciente fala e ninguém aguenta mais. A pergunta que fazem é, tem algum bochecho para isso? Não dá para ir para o dentista, não dá para sair de casa. Tem algum bochecho que possa ser feito? Não tem bochecho que possa ser feito, visto que não existe um bochecho que remova o biofilme pré-existente. A gente fala para a família do paciente, é mais ou menos assim, existe algum produto de limpeza que limpe o banheiro sem precisar esfregar? Tem algum produto que consiga limpar o vaso sanitário lá dentro, onde está molhadinho, sem precisar esfregar? Tem algum produto que dê para a gente limpar o lodo da pia sem precisar esfregar? Pois é, não tem, porque todas essas são doenças causadas por biofilme. Não tem bochecho. O que todo bochecho vai fazer é impedir ou desacelerar a formação de novo biofilme dental, visto que ele vai diminuir a quantidade de bactérias nadando na saliva, mas não vai impedir, não vai remover o biofilme pré-existente. Enfim, o que a gente precisa fazer se o paciente está impedido de ir ao dentista? Vai fazer a melhor higiene bucal do mundo.
a melhor higiene do mundo. Ah, mas o paciente tá deitado, tá difícil de fazer, como é que a gente vai fazer? Vai adquirir uma escova elétrica urgentemente. Hoje existem escovas elétricas maravilhosas, como as escovas sônicas ou as escovas ultrassônicas. Quando for fazer o banho do paciente, seja banho sentado, às vezes ele vai tomar banho naquela cadeirinha, tá fazendo a higiene corporal, por favor, vamos fazer a higiene bucal também, tá no ambiente molhado. A maior parte das escovas elétricas tem alguma resistência à água, não que elas sejam à prova d'água, mas dá para usar com o ambiente molhado que elas não vão deteriorar, principalmente aquelas recarregáveis, que ela tem uma boa blindagem contra a água. Vai fazer a melhor higiene bucal do mundo. Quer fazer uma higiene melhor ainda? Ensina a usar o evidenciador de placa caseiro. Pode usar aqueles bochechos, pode usar o Eviform, que é um maravilhoso, pode usar o Ange da Angelus, ou pode usar um corante alimentício para que a gente consiga identificar onde tem biofilme dental. Ou se for o cuidador vai aplicar com cotonete e vai fazer pelo menos uma vez por dia a melhor higiene bucal que ele puder, até que se remova todo o biofilme dental que esteja corado. Ah, mas não é exagero isso? Não é, porque a gente vai estar impedindo a superproliferação de bactérias gram-negativas ou até as gram-positivas, que são os streptococos, que tem uma grande afinidade pelo tecido cardíaco. A gente vai estar protegendo, principalmente se for um pós-operatório de cirurgia cardíaca, que ele venha ter algum tipo de intercorrência do tipo endocardite por conta de uma superinfecção de cavidade bucal. Isso não significa que não possa escovar os dentes, precisa escovar os dentes. A gente tem uma barreira leucocitária excelente que vai barrar. O que a gente não pode é, sob esse pretexto que ele vai ter que sempre usar antibiótico e ficar morrendo de medo de higienizar. A higienização vai remover essas bactérias, impedindo que as bactérias formem um biofilme maduro e este biofilme maduro venha sim a trazer problemas na cavidade bucal. Ah, mas e se o paciente estiver impedido de ir ao dentista? Então, por favor, encontre alguém que faça um atendimento domiciliar. Ah, mas na minha cidade não tem atendimento domiciliar. Se coloque ao dispor da família ou divulgue que você vai fazer um atendimento domiciliar. O que é esse atendimento domiciliar? É fazer antibiótico-terapia profilática prévia para a prevenção de endocardite bacteriana, que são 2 gramas de amoxicilina, e vai fazer a deplacagem doméstica com os instrumentos manuais que você puder. Cureta periodontal mesmo. Agora, vai tirar tudo? Não, não vai conseguir tirar tudo, mas vai conseguir remover o máximo que puder. Vai ensinar o cuidador de casa a fazer higiene bucal. Se o paciente já tiver acordado o suficiente, vai ensinar o paciente a fazer essa higiene doméstica, vai ensinar a usar uma escova elétrica. Ah, mas o paciente já consegue usar a escova normal? Pode usar a escova normal, mas se o paciente estiver acamado, em convalescência, às vezes pode ser interessante uma escova elétrica, porque ele vai fazer aí uma escovação mais eficiente neste pós-operatório, de forma que ele consiga então estar mais seguro de que ele não vai ter intercorrências de pós-operatório. Então, quero deixar esse recado nesse vídeo, principalmente para quem atende famílias inteiras, para quem atende idosos, para quem gosta do atendimento domiciliar, para que a gente divulgue essa informação do quão é importante o atendimento odontológico antes de qualquer internamento, antes de qualquer cirurgia. E antes que alguém comece a falar, ai, mas é porque os médicos não dão importância para a saúde bucal. Gente, hoje está tão fácil da gente divulgar informação, a gente pode divulgar essas informações nas redes sociais. Eu quero dar os parabéns para os dentistas que usam essa ferramenta excelente para falar com os pacientes. Aqui no Peridiário, que nem é um canal para a gente falar para os pacientes, toda semana ou a cada 2 dias eu tenho um paciente entrando em contato, pedindo informação, pedindo indicação profissional, porque eu acho que os pacientes estão cansados de receber propaganda para fazer isso, para fazer aquilo, mas os pacientes estão muito carentes de informação. A gente precisa espalhar essa informação aos 4 ventos, que os médicos sabem, mas talvez eles se esqueçam, com todas as responsabilidades que eles acabem tendo.
Mas a gente pode dizer para o paciente vai ser internado, vai fazer uma cirurgia, ele vem e conta pra gente, porque nós somos os dentistas, por que a gente não vai oferecer uma profilaxia profissional um pouco antes do internamento, para que o paciente possa estar internado numa situação com muito menos biofilme maduro, com muito menos cálculo dentário, para que a família também consiga auxiliar nesse processo de higiene bucal, para que a gente possa orientar a família como ele vai cuidar das próteses. Por exemplo, nem sempre as próteses são removidas antes do internamento, mas se for entubar, os médicos preferem que remova. Então agora eu vou contar uma coisa assim, já ouvi várias histórias, já ouvi uma história de que a prótese simplesmente não saía porque era tanta placa, tanto cálculo, que ela simplesmente grudou na boca. Eu já visitei um colega e eu estava lá no consultório dele e por acaso o consultório dele era na frente do pronto-socorro. De repente a secretária chega de lado e fala assim, doutor, dá licença um pouquinho, e ele vai lá. Ele falou assim, pessoal, dá licença só um pouquinho, porque eu vou lá no hospital, porque pediram para eu remover uma prótese. Então, eles atravessam a rua, chamam o doutor para remover as próteses, porque a equipe lá tem medo de remover a prótese. E vocês não têm noção do quanto isso é importante. As pessoas têm medo de tirar as próteses, têm medo de tirar do jeito errado. Na verdade, o que a gente precisaria assumir como classe odontológica é que a gente tem sim muita responsabilidade e muito conhecimento nessa orientação de como é que a gente vai proceder com uma medicina que avança, que permite procedimentos invasivos, que permite internamentos, que permite uma sobrevida dos pacientes, mas a gente às vezes fica muito focado somente na estética, na beleza e se esquece que existe um grande mar de oportunidades que é essa odontologia hospitalar. Existem os especialistas da odontologia hospitalar, mas existe muito espaço que a gente está deixando de ocupar simplesmente por a gente não informar. Por que a gente não ensina os cuidadores a cuidar das próteses, a tirar as próteses, a higienizar as próteses, que tem que guardar no meio líquido, que tem que higienizar, que a gente pode usar um bochecho antisséptico dentro do meio imerso, meio em água, como a gente pode higienizar, onde na náusea higienizar, como a gente pode usar uma escova elétrica. Então veja só o quanto a gente pode promover a saúde pela simples disseminação dessas infecções e a gente conseguir dizer que cavidade bucal é um ambiente muito perigoso até, porque se a gente deixar que se cresçam bactérias, se a gente deixar que se desenvolva o biofilme maduro, a gente vai deixar crescer o biofilme com uma grande quantidade de bactérias gram-negativas, e essas bactérias gram-negativas têm lipopolissacarídeo na sua parede celular, que elas são altamente inflamatórias. E quando a gente tem o biofilme, vamos dizer, a placa bacteriana nova, ou o biofilme não maduro, o que eles já chamaram de placa bacteriana, placa relacionada à saúde, essa placa saúde, ela é removida todo dia, ela é muito pouco patogênica, ela faz parte da microbiota normal, ela é protetora. Mas se a gente deixar que esse biofilme se prolifere ou cresça de uma forma desenfreada, ou desequilibrada, ou sem um devido cuidado em todos os cantinhos, a gente pode sim estar prejudicando a saúde geral do paciente, colocando inclusive em risco. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária. Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, o que você achou, o que você não achou. Compartilhe esse vídeo e se você é dentista que está me assistindo, cria um vídeo e divulga essa informação sobre odontologia e prevenção de infecções hospitalares de dentro da cavidade bucal. Então agradeço a audiência e até o próximo vídeo.